no capítulo 1. No verso 4 e 5, nós vamos ler aqui uma palavra. E eu gostaria de deixar isso para a meditação da sua vida. Um aprendizado, né, para nossas vidas nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Glória a Jesus. Diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em caridade. E nos predestinou para filho de doação por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu sei que algumas Bíblias estão diferentes. Tem alguma Bíblia diferente da minha? Deixa eu abrir a minha aqui no telefone. Obrigada. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Amém? Na minha Bíblia, aqui no telefone, está assim: antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos, melhor dizendo, tá? Pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seu filho por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Eu quero falar hoje aqui sobre propósito. Esse foi o propósito que Deus havia feito, e Deus, ele tem encontrado êxito nesse propósito de nos tornarmos seus filhos, né? Por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. E hoje eu estava pensando em casa, uma palavra no meio de nossos afazeres, eu estava pensando em casa sobre propósito. Se nós olharmos, irmãos, o sacrifício que Jesus fez, nós vamos ver que ele tem alcançado o propósito a qual Deus designou ele a fazer. Sim ou não? Nós fomos alcançados. Isso é um propósito. E aí, olhando para as nossas vidas hoje, Deus tem um propósito em cada vida que está aqui. Em cada um de nós, Deus, ele tem um propósito. E como eu sei que eu estou cumprindo esse propósito? Como eu sei que eu estou cumprindo esse propósito? Quando eu chego ao meu objetivo. Se você ler aí significado de propósito, você vai ver o que de fato significa um propósito. Quando eu chego ao meu objetivo, eu planejo algo e eu executo
executo aquele algo e eu chego ao meu objetivo, eu cumpri o meu propósito. Agora, quando não, eu falhei. Eu falei que Deus tem um propósito na nossa vida. Então, quando você e eu cumprimos o propósito que Ele tem sobre a nossa vida, eu estou cumprindo o meu objetivo. Quando não, eu estou falhando. Isso aí eu quero te tirar de uma zona de conforto que muitas das vezes nós entramos e ficamos vivendo um dia após outro e não damos conta do que Ele propôs para a nossa vida. O Senhor não nos chamou somente, irmãos, para nós virmos para o templo e adorar. Cada um de nós existe um propósito. A igreja, ela não está parada. A igreja, ela está caminhando. Apesar de nós termos um endereço fixo, isso não quer dizer para nós que a igreja de Cristo, ela está parada. Alguma coisa acontece no meu ir e vir. Sendo que existe propósito que eles são completamente individuais para a minha vida. O Senhor me chamou. E para que Ele me chamou? E o que eu estou fazendo nesse chamado a qual Ele me fez? O que eu tenho feito? Eu tenho cumprido de verdade o meu objetivo? Ou eu simplesmente estou aguardando a volta dele para que um dia eu possa dizer para ele: Senhor, eu não sei. Na verdade, eu não sei. Eu tinha até deixado algumas coisas aqui que falam: o propósito refere-se à vontade ou plano de Deus para a vida de cada pessoa, bem como para o mundo. E a razão pela qual Deus criou cada indivíduo, dotando-o de talento e habilidade única para cumprir um papel específico. A ideia central é que cada pessoa tem um propósito divino para viver e glorificar a Deus. Irmãos, isso aqui é algo muito sério. Propósito refere-se à vontade ou plano de Deus para a vida de cada pessoa, vírgula, bem como para o mundo. É a razão pela qual Deus criou cada indivíduo, dotando de talento e habilidade única para cumprir um papel específico. A ideia central é que cada pessoa tenha um propósito divino para viver e glorificar a Deus. Então aqui vem dizendo que Deus, Ele nos chamou e nos dotou com talento. Ele colocou sobre nós um talento. Ele colocou sobre nós uma habilidade. Algo que o nosso coração anseia mais. Algo que o nosso coração se inclina mais. Algo que eu amo fazer. E quando eu começo a fazer isso,
eu abraço esse plano, eu abraço esse propósito, automaticamente o que está em mim vai começar a contagiar outras pessoas. E automaticamente eu estou cumprindo um objetivo. Qual? A qual Deus me chamou para algo no individual, mas agora aquele algo que é individual está se espalhando para outras pessoas. Aí o que isso quer dizer? Eu começo a contagiar pessoas que talvez estejam adormecidas em alguma coisa, e ela olha eu fazendo algo e eu tendo êxito, cumprindo o meu objetivo, ela fala, eu também quero fazer, eu também quero ser, eu vou fazer também igual. E aí cabe a nós a começarmos a alinhar essas pessoas para que elas depois sigam o projeto, o propósito a qual o Senhor também a designou a fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Às vezes tem gente que não está entendendo nada, mas mesmo assim diz amém, né? Se eu te chamar aqui à frente, você vai dizer para mim? Quantos, se eu chamar aqui à frente, você vai dizer para mim exatamente o que eu estou falando? Não é o que está saindo da tua cabeça, não. Mas é o que eu estou falando. Tem alguém que seja voluntário, que vem aqui à frente? É o que eu estou falando aqui do propósito. Não, não diminui as palavras, não. O que vai encaixar. Vem cá, tem. Depois o Daniel. Culta isso, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Eu queria entender que o chamado de Deus sobre as nossas vidas, ele é notório. E com isso, quando nós colocamos algo, colocamos aquilo que Deus está colocando no nosso coração, é cumprir o propósito. Esse é o nosso objetivo. É ir fazer e obedecer aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem designado para estar fazendo. Então, isso é uma coisa que faz agradar o coração de Deus. Fazer aquilo que Ele já colocou no nosso coração, com o intuito de ir e alcançar outras vidas. Né? Esse é o objetivo que Deus tem, esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, é alcançar outras vidas. E nós devemos ser um referencial para outras vidas, para que eles possam vir e receber tudo aquilo que nós estamos recebendo de Deus, também. Nessa parte. Então, pelo que eu também pude entender é que cada um de nós temos um propósito real a ser seguido, né? E de fato, assim como a Kélia disse, né? Nós temos um propósito em Deus específico. E através desse propósito específico, Deus nos chama para nos movermos para isso. E automaticamente, quando nós nos movemos para isso, outras pessoas são contagiadas a fazer o propósito que Deus tem na vida dela. Então, assim, não necessariamente o propósito que Deus tem na minha vida é o mesmo da pastora Vanessa, mas o meu propósito se alinha com o propósito dela, porque o propósito real, né, de fato, o propósito que Deus nos chamou, ele se completa, porque nós estamos sob a mesma missão. Glória a Deus. Vamos lá. Fica ligado que agora eu vou te chamar. Em detalhes, o plano de Deus. A Bíblia ensina que Deus tem um plano para a humanidade e para o mundo. E que cada pessoa tem um papel a desempenhar neste plano. O que é que você tem desempenhado no plano que Deus te chamou a fazer?
Se eu perguntar aqui para você, você vai saber me falar? Quantos sabem aqui para que Deus te chamou? Fala, pastora Vanessa. Mas mais o quê? Então, você... Vem cá, pastora Vanessa, vem cá rapidinho. Fala aqui. Então, dentro desse plano, que é ganhar outras vidas, Deus ele usa ferramentas, né? E uma das ferramentas é a dança, o louvor, o evangelismo, ser líder de célula, e assim vai. Para que a gente venha cumprir o propósito de Deus, que é ganhar outras vidas. Porque o ID do Senhor é para que a gente vá e ganhe vidas, né? E tem também o ministério pastoral, né? Também cuidar de vidas. Por exemplo, Deus te chamou para o ministério de dança porque você se encaixou nisso. Através de você, quem vieram? Assim, tem a Kênia, tem a Thaísa, tem a Larissa, tem a Manu, tem a Viviane. Então, isso quer dizer que Deus te chamou para um propósito de dança, vamos dizer assim, né? Para a arte, que nós conhecemos que é a arte. Deus te contagiou com isso e a partir daí você cumpriu esse plano e a partir daí você começou a contagiar outras pessoas. Sim, sim. Aí você também colocou no teu coração o desejo de abrir uma célula, porque a gente sabe que é uma ferramenta para nós ganharmos, trazermos as pessoas mais para perto, para a gente conseguir ter uma comunicação maior com elas. Então, isso também você está fazendo. E através disso você tem ganhado pessoas. Então, isso é um propósito. Então, você pode dizer que você está cumprindo um propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem mais? Pastor Magno, você que levantou a mão. Assim, eu estou falando hoje sobre essa palavra, é sobre o predestinação, né? Que ele fala a respeito do propósito. O propósito ele fala de uma finalidade. A finalidade hoje está sendo falada do chamado. Quando a gente fala do chamado, é algo que o Senhor ele destinou a fazer. Né? Então, hoje, como está sendo falado sobre o propósito, né, a predestinação, o Senhor nos destinou a um fim, a uma nação, se encaixa também na que eu estava falando aqui agora, né, de nós estarmos encaixados. Para que Deus ele me chamou? Ele me chamou por uma razão, ele me chamou por um motivo. Né? A razão que o Senhor me chamou é para que eu possa ser filho dele. A palavra estava sendo falada e ministrada. Né? E o motivo é a qual ele tem propósito, né, de eu chegar a uma finalidade. A pessoa falou também aqui a questão, né, de a gente, que o propósito ele tem um destino. O destino ele tem um início, meio e fim. Então aí a gente precisa identificar em qual ponto eu estou nesse propósito, no chamado. Se eu estou caminhando no início, se eu estou no meio, e a gente precisa chegar no fim. Que o fim foi o quê? O próprio propósito de Deus fez. Foi a razão que tinha que ter feito eu e você, filhos dele. Ele chegou ao propósito final. E hoje, né, vamos dizer assim, eu falando a qual o Senhor me predestinou, né, hoje no destino, no chamado pastoral, eu estou caminhando no destino a qual Deus ele me chamou. Ainda não cheguei lá no final a qual o Senhor predestinou, a qual o Senhor já escreveu, me enviou para poder fazer, mas eu estou no caminho. Eu estou predestinado, eu estou no destino a qual o Senhor me chamou. Até eu chegar no cumprimento, né, no fim, no objetivo final a qual o Senhor me chamou. Amém? Assim eu entendi a palavra que a pastora está
ministrando. Então, isso quer dizer que quando eu sei qual é o propósito que o Senhor ele me chamou, eu também sei qual é o destino que eu preciso seguir. E a partir daí, quem eu estou trazendo comigo? O que eu estou fazendo nisso? Por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas perdidas. Eu vejo ainda hoje muitas pessoas perdidas naquilo que Deus chamou elas para fazer, naquilo que é o propósito de Deus sobre a vida dela. E elas ainda se encontram perdidas. Então, se Deus me chamou, mas eu não carrego ninguém atrás de mim, isso quer dizer que a semente que Ele me deu, se eu morrer, ela vai ficar extinta. Você já percebeu que uma árvore frutífera, todas elas têm um fruto e todo fruto tem semente? Por quê? Aquela semente serve para que aquela espécie daquela árvore, quando alguém vier comer ou que a árvore vier a morrer, aquela semente ela possa brotar uma outra árvore como ela. Ela vai dar o mesmo fruto. Ela vai dar a mesma qualidade. Então eu vejo hoje pessoas perdidas, enganadas, às vezes no seu propósito, e elas não estão carregando ninguém com elas. A vida não está fazendo sentido. Elas estão distraídas. E dentro de um propósito, irmão, muitas das vezes nós não fazemos somente o que nós queremos. Existem coisas, ou no meio do nosso propósito, a qual Deus nos chamou, vai existir dificuldade, mas que eu vou precisar vencer essas dificuldades. Por quê? Porque eu conheço um Deus que Ele passou por tudo isso e Ele venceu, e o nome dele é Jesus. Então Ele venceu todos os obstáculos, todas as dificuldades. Então, mas Ele cumpriu qual foi o propósito de Deus sobre a vida dele. Ele cumpriu e hoje está notório, irmãos. Hoje Ele não está mais no nosso meio, em carne e osso. Ele hoje está em espírito porque Ele é vivo. E hoje, irmãos, o propósito continua, está dando continuidade. Cada dia nasce mais pessoas. Ele nasce dentro deles. Então, o que Deus ele quer para nós, que nós não viemos estar distraídos. Nós precisamos saber que nós temos o nosso começo, o meio e o nosso fim. Não é começar e se perder no meio. Quem se perde no meio, irmãos, não vai chegar no final. Ou se perder no meio, talvez vai faltar algo para você chegar até o final. Então nós não podemos, irmãos, estar somente como assistente, ou assistindo as coisas acontecer e eu não fazer nada. Eu preciso ter um objetivo na minha vida. Eu não posso andar sem objetivo, irmãos. Eu não posso andar sem objetivo. O propósito de Deus para cada pessoa é glorificá-lo e cumprir
cumprir a sua vontade. Sabe, é Deus cumprir a vontade dele. E na hora que ele cumpre a vontade dele, irmãos, na nossa vida, o nome dele é glorificado. O nome de Deus é glorificado quando eu fico, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai. Olha, Deus, tu é tremendo, tu é magnífico, tu é maravilhoso, tu é fiel. Não! O propósito dele, irmãos, o nome dele é glorificado na nossa vida quando eu cumpro o propósito a qual ele me chamou para fazer. Nós bem sabemos que existem pessoas que elas precisam ter esse impacto, porque elas ainda não despertaram para isso. Existem pessoas, irmãos, que elas têm que ter senso de responsabilidade. Porque uma vez eu falhando no meu propósito, eu posso levar a multidão. Não é uma, duas, três pessoas, multidão a falhar também. Irmãos, e hoje é muito fácil a gente falar assim, queridinho, queridinha, não fica à vontade, fique em paz. É assim mesmo. Mas, irmãos, naquele grande dia não vai ter isso. Naquele grande dia vai ser assim. Mostra-me as tuas obras. Tu já parou para pensar nisso, irmão? Tu já parou? Não, tu já parou para imaginar isso, irmãos? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu penso nisso sempre, irmão. E isso traz um peso espiritual muito grande, uma responsabilidade muito grande, a ponto da gente falar assim, meu Deus, eu não posso parar. Eu não estou vendo multidão nenhuma atrás de mim, Senhor. A grande multidão, eu não estou vendo. Eu vejo pessoas, mas a multidão eu não vejo. Mas existe. Não é porque eu não estou vendo que não existe. Quantas pessoas aqui, irmãos, têm disponibilidade, mas não têm disposição? Quantas pessoas aqui não evangelizam, irmãos? Quantas pessoas têm vergonha de evangelizar sozinhos? E aí, irmãos, às vezes fica contando, irmãos, conto de fada, história. O que eu quero trazer para a tua vida, para a minha vida nessa noite, irmãos, é que ele está voltando e ele vai pedir conta. E aí eu vou mostrar o quê? Tu já pensou, irmãos, o que é que você tem para mostrar para ele, o autor da vida, quando ele vier? Não vai ter desculpa, irmãos. Vai ser tudo filmado. Nós estamos num grande Big Brother, meu irmão. Deus vê tudo, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. E aí, o que nós vamos falar? Não, Senhor. Eu não tive tempo. Não, Senhor. Me faltou isso. Não faltou, meu irmão. Simplesmente, nós não nos interessamos na responsabilidade que ele me chamou. Eu perdi meu tempo, eu gastei a minha vida. A vida não é para ser gastada, irmãos. Irmãos, desperta, a vida não é para ser gastada. Às vezes nós estamos desperdiçando a nossa vida. Se Jesus nos perguntar assim, vem cá, quantas almas você atraiu a mim? Não vamos falar de alma, né? Quando a gente fala de alma, a gente tem outra coisa. Vamos falar de vida.
Quantas vidas você atraiu a mim? Quantas vidas através de você levou a mim? Não, Senhor, peraí, não vai ter isso, meu irmão. Irmãos, às vezes eu olho grosseiramente para pessoas que nunca mudaram desde que conheceu Jesus. Eu estava falando ontem, conversando com o Michel, sobre o inconsciente. Eu sou apaixonada pela psicanálise. E eu estava falando para o Michel que eu estava vendo, acordei muito cedo, 4 e pouca da manhã, e eu estava vendo um vídeo e uma psicóloga falando sobre o inconsciente. E eu estava falando para o Michel, e uma das coisas que ela bateu na tecla foi que mudar é muito difícil para determinadas pessoas. Tem pessoas que ela já criou a rotina dela. E ela não quer sair da rotina dela, ela já montou, ela já arquitetou a rotina dela na cabeça dela. E muitos ela fala assim, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, vai morrer assim e vai apresentar o quê? Se você não tem nada para apresentar. E ela estava falando sobre isso, e eu falei assim, cara, eu quero me aprofundar mais sobre isso. O que o inconsciente faz na vida de um ser? Já viu aquela pessoa que fala assim, eu não preciso aprender mais nada, eu já aprendi. O que a vida tinha para me ensinar, ela já me ensinou. Para destruir, meus irmãos, aquela fortaleza que ela criou e ela se colocou ali dentro, é muito difícil. Porque ela já colocou na cabeça, ela já colocou na mente dela que ela não precisa daquilo, ela não precisa. Aquilo que ela já tem o suficiente. Mas, irmãos, o que eu quero trazer para você no nome de Yeshua HaMashiach é que ele vai voltar e todos nós nascemos para um propósito. Todos nós nascemos para um desígnio. Todos nós fomos, irmãos, predestinados a fazer algo. Todos nós, irmão, não é eu, não é o fulano, não é o ciclano, não quem tem que fazer é o pastor, não quem tem que fazer é o ciclano. Não vai haver isso. Se eu não fizer, meus irmãos, eu não vou poder falar como o apóstolo Paulo lhe falou. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Eu não vou poder falar isso, irmãos. Por quê? Porque na hora que eu estiver na horizontal, eu vou começar a pensar, meu Deus, eu tinha que fazer aquilo, agora eu não posso mais fazer. Eu não tenho como sair daqui para fazer. Meu Deus, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo outro. E eu fico imaginando quando uma pessoa ela tá para descer a sepultura. Irmão, eu não sei você, mas eu fico pensando quando uma pessoa ela recebe um diagnóstico de que ela vai morrer por poucos dias. Eu particularmente, estou falando para você acreditar nisso não, irmãos. Não acredita nisso. Eu acredito. Talvez tenha outras pessoas que acreditam também. Mas eu acredito que toda pessoa que ela está para morrer, não que ela saiba, mas ela parece que ela pressente alguma coisa.
Quando ela morre, a gente começa a fazer um mapeamento. E a gente olha assim, pô, por isso que fulano fez isso, por isso que fulano fez aquilo, por isso que fulano fez aquilo outro. Agora eu entendi. Aí a gente ainda fala assim, e a pessoa nem sabia que ia morrer. E fulano, pô, eu fui visitar fulano. E fulano veio me visitar. E quando a gente pensa que não, fulano morreu. Ou então, pô, teve uma reunião de família. Que isso? Fulano estava naquela reunião e agora fulano não está mais. Então, eu fico pensando, cara, Deus, Silene, irmão, não estou falando para você acreditar nisso, não. Eu fico pensando, Deus, essas pessoas, eu acho que elas têm uma sensação de que elas só não sabem o quê. Mas quando a pessoa ela sabe, quando o médico fala para ela assim, não adianta, ó, teu estado é terminal, você vai ter que morrer. Ou, preste atenção, ou quando Deus avisa. Isso aconteceu com uma irmã aqui na igreja. Preste atenção, irmãos. Isso aconteceu com 2 mulheres que eu conheço. Uma, nós levamos ela para o encontro. Quando ela voltou do encontro, ela conversou comigo. E ela falou para mim assim, pastora, eu tenho que ir lá me consertar com a minha pastora. Eu falei, é? Ela falou assim, é. Eu falei, vai lá. E ela foi, irmãos, ela foi. E na semana seguinte, ela se consertou bonitinho e ela morreu. A outra irmã foi a irmã Márcia. Eu lembro que a Flávia me contou um sonho que ela teve. E ela mesmo decifrou o sonho. Porque o sonho era ela subindo uma escada e a porta estava fechada. E ela falava assim, não quero, não quero. Só que quando ela foi conversar com a Flávia, ela falou assim, Flávia, eu não sei, mas eu acho que eu vou partir. Mas a gente quer muito, né, a gente não quer que aquilo aconteça. Não vai acontecer nada, não sei o quê. Eu acho que até a Ariane teve um discernimento, não foi, Flávia, depois? Aí depois que ela se foi, a gente entendeu. Meu Deus, a porta estava fechada, ela não podia mais passar. Dali não tinha como mais. Você imagina, irmão, Deus te dando uma revelação dessa. E no estado que ela estava, ela não tinha como fazer mais nada. E aí, irmão, nós não sabemos se ela deixou um legado ou não deixou. Agora eu conheço uma mulher, uma pastora, que viveu intensamente o chamado. Intensamente ela viveu o chamado dela. E na época da Covid, ela não se cuidou, porque existe 2 tipos de morte, né, irmãos? Preste atenção nisso. Existe a morte que Deus ele nos chama de verdade e existe a precoce. Ela teve uma morte precoce, porque ela não acreditou na Covid, não se cuidou, desafiou, fez e aconteceu, não cuidava do ser, do corpo, não comia, enfim. Quando ela foi internada, eu lembro que eu falei com ela na quarta-feira. Quando foi no sábado, ela foi internada, ela tirou o cartão do banco e ela falou para outra pastora, para a pastora Nádia, ó, aqui está meu cartão do banco, aqui está a minha chave, cuida da minha casa e aqui a minha senha é essa. Então eu fiquei pensando, cara, eu acho que ela já sabia que ela ia partir. E ela morreu. Ela morreu, irmãos. Mas ela deixou um legado. A igreja está lá de pé, dando continuidade. Almas
pessoas que eram de lá, estão lá, estão fazendo a obra. O filho voltou para os caminhos do Senhor. Hoje ele pastoreia a igreja, ele e a esposa e os filhos. Deixou um legado. Então, quer dizer, ainda que ela tenha tido uma morte precoce, ela deixou um legado. Ela não assim... Não, Senhor, não me leva agora não, porque eu ainda tenho que fazer mais algumas coisas para que eu possa deixar, para que eu possa concluir o meu propósito. Não, não precisou, irmãos. O propósito dela já estava concluído ali. Agora só faltava o quê? Manutenção. Só faltava manter. Então, meus irmãos, eu quero trazer isso para a tua vida nessa noite, queridos. O propósito envolve relacionamento, crescimento, entrega a Deus, buscando a orientação divina e aprimorando os talentos para servir. Então isso aqui cai por terra quando eu digo que eu já sei, eu não preciso mais de nada, eu já sei o que eu vou fazer. Toda terça-feira, irmãos, estou sentada ali, ouvindo o professor falar. Sabe o que eu estou fazendo com isso na minha vida? Eu estou me aprimorando. Eu estou buscando conhecimento. Porque o conhecimento pode vir dos céus. Eu ser ativada, sim, mas também pode vir de pessoas que também estão buscando objetivos, que estão mais à frente. Então eu me submeto a estar sentada, a ouvir, a aprender. Porque existe uma frase de um esqueci agora o nome que se fala, que ele diz: por mais que eu saiba, eu não sei de nada. Quanto mais você aprende, irmãos, mais você vê que tu não sabe. Porque aprendizado, irmãos, é até nós morrermos. Cada dia eu preciso aprender alguma coisa, porque nós não sabemos dominar tudo. Para isso nós precisamos estudar. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós fomos enxertados. Nós fomos enxertados. Então, meus irmãos, eu quero te despertar nessa noite. Eu quero que você sacuda aí esse teu vaso. E eu quero que você guarde algo no teu bom depósito, que você tem um propósito diante de Deus. E quando Ele voltar, Ele vai requerer isso de mim, mas também de você, de cada um de nós. E vai ser no individual, meus irmãos. Naquele grande dia, eu não vou falar: vem cá, Michel, vamos comigo aqui, que eu estou indo agora na presidência, vamos lá para tu me defender. Não tem isso não, meus irmãos.
Vem cá, Silene. Vem cá, Michel. Vem cá, Alex. Pastora Vanessa. Vem cá. Mostra-me as tuas obras. Mostra-me as tuas obras. Não adianta, meus irmãos, eu querer viver uma vibe maneira aqui nesse mundo. Eu vou viver uma vibe, cara, só que me dê prazer. Porque a dificuldade da mudança vem aí. A dificuldade da mudança é o seguinte: eu não quero viver desprazer. Se eu ver que alguma coisa vai me dar trabalho, se alguma coisa vai me dar muita atenção, se aquilo vai me dar dor de cabeça, se aquilo vai me fadigar, isso aí eu não quero não. O que eu quero? Algo que me dê prazer. O que me dá prazer? Rios. Adoro ver rios. Porque eu vejo os rios lá. Ai, como eu rio com aqueles rios. Quem eu gosto? Eu gosto de história. Como eu gosto de história. Eu adoro ver as histórias. Eu gosto de status. Não, eu gosto de Facebook, eu gosto de Instagram, eu gosto de Telegram. Gente, eu gosto de telefone, eu gosto de... eu adoro ficar clicando. Isso aí é o que te dá mais prazer na tua vida? Eu gosto de ficar andando, eu gosto de andar mesmo, ficar conversando com um, eu gosto de conversar com outro, eu gosto de ficar assim, sabe, assim, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, eu gosto assim, irmão, maneiro. Isso aí é um dos maiores princípios que você não quer mudar a tua rotina. Você não aceita mudança, você não quer mudar. E aí, meus irmãos, como que vai ficar o propósito da tua vida com Deus? Porque a nossa vida é dele, sim ou não? Tem alguma vida que não é de Deus, irmãos? Ou a minha vida é de Deus ou a minha vida do diabo, irmãos. De duas, uma. Ou eu digo que sou de Deus, meu irmão, ou eu sou de Satã. Então, se eu digo que eu tenho uma vida de Deus, com Deus, que eu sou de Deus, calma aí. Peraí, então eu preciso viver então esse propósito? O propósito, eu preciso viver um relacionamento, crescimento e entrega, buscando a orientação divina e aprimorando os talentos para servi-lo. Então eu preciso ter algumas coisas na minha vida. Eu preciso ter algumas coisas na minha vida. Eu não posso só viver. Preciso ter alguma... Não. Eu vivo. Quando tu bota a cabeça no travesseiro à noite, irmãos, você pensa o que tu fez durante o dia? Tu já colocou na balança o que você fez durante o dia? Eu levantei, mexi no WhatsApp, Facebook, no Instagram, no Telegram, no Story, no status, e no não sei aonde. Depois levantei, tomei banho, depois eu saí, fui trabalhar, trabalhei. E agora eu olhei no relógio, deu a hora de eu vir embora, jantei e agora dormi. Onde eu dormi, mexi um pouquinho lá, nas redes sociais, aí dormi. Aí passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quarta-feira. Quarta-feira eu acordei, mexi um pouquinho no Face, fiz isso, fiz aquilo outro, deu minha hora, fui pro culto, sentei, depois eu vim embora, jantei, depois eu fiz não sei o quê, vi televisão, vi o jogo do Japão, vi o jogo do chinês, fui lá na Coreia,
pela TVS, pela TVE, pela TV não sei da onde. Aí eu vi, depois eu fui dormir. Aonde está no teu diário aí que você falou de Jesus durante 7 dias na semana para alguém e você insistiu naquela pessoa? Você se aproximou para ter um relacionamento com aquela pessoa. E através dali, você pôde plantar uma semente. Aonde está no teu diário que durante toda essa semana, durante 7 dias, você parou alguém, você orou por alguém? Que você saiu, não, ó, 1 hora do meu dia hoje vai ser para me evangelizar. Não, 2 horas do meu dia hoje vai ser para me estudar. Irmão, você pensa, porque tem gente que é assim, né, irmão? Chegou aqui, está dançando. Tem pessoas que não têm entendimento de uma dança ministerial. Aí ela olha assim e fala assim, legal. Os meninos tudo bailando lá na frente. Pô, que maneira aquilo lá. Legal, e tudo. Mas elas não sabem que atrás daquilo existe ensaio, oração, jejum, propósito, alinhamento. Pessoas que têm que ser chamadas a atenção. Pessoa que está indo além, tem que dar uma puxadinha. Pessoa que saiu, tem que voltar. A pessoa não tem noção disso. A pessoa pensa também que é chegar aqui. Não, é muito fácil. Eu sento lá, pego o teclado e é só meter a mão ali, pegar o microfone, cantar. Preciso de mais nada. Aí hoje está esse teclado. Amanhã vem um baita de um tecladão com 2, 3 andares. Aí a pessoa não é mole, só o que ela apertar de baixo, ela aperta em cima, ela aperta. Não preciso aprender, não. Tu pensa assim, irmãos? Se tu pensa assim, tu tá errado, irmãos. A cada dia, queridos, nós precisamos nos aperfeiçoar no propósito que Deus nos chamou. Eu não vou me aperfeiçoar em tudo, porque eu não consigo dominar tudo. Mas assim, eu preciso ter uma palavra. Eu preciso saber estudar o comportamento de uma pessoa. Eu preciso fazer uma leitura. Não, fulano também não. Eu preciso fazer uma leitura de algo que está acontecendo ao meu redor. E como eu vou fazer isso, irmãos? Através da minha experiência, mas experiência como? Eu passei por aquilo ali, eu vi, eu fui treinada e hoje eu sei, mas eu não posso parar, porque o mundo aí está em movimento. O mundo está em movimento. Nós estamos em movimento. O mundo não está parado. O globo terrestre, ele não está parado, meus irmãos. Ele está em movimento, ele está em movimento, ele está em movimento. Então eu te digo, por que você parou? Não busca um estudo. Vou estudar sobre isso aqui. Para quê? Não sei, o dia que Deus me mandar. Acordei de madrugada esses dias, estava vendo sobre inconsciente. Eu estava vendo sobre mudança de vida. Nem sabia que ia falar isso hoje aqui. Isso aí já agregou algo dentro do meu ser. Hoje eu já posso entender um pouquinho de ver que se uma pessoa criou uma rotina e ela não saiu daquilo, é porque ela tem dificuldade de mudar, ela não quer mudar. Ela criou uma rotina, ela criou fortaleza. E ela não quer mudar, ela não quer. Ela não aceita ninguém que entra ali para mudar.
aquela estrutura que ela montou. Ela montou uma estrutura, ela monta uma estrutura e ela não quer que ninguém a tire dali, porque aquilo ali já faz parte da rotina dela. Já faz parte de uma rotina. Então ela criou, a palavra certa é essa, é uma estrutura. E aí ela não quer nem falar. Alguém precisa observar. Cara, pô, você tá assim há anos. Não, tô não, tá assim. Você tá assim. Mas também existem pessoas, irmãos, que você vai falar pra ela, cara, você tá assim há anos. Ah, tô assim, então tá beleza, tá sentindo bem, tô. Só vou te falar uma coisa. Jesus está voltando, hein? Jesus está voltando. Então veja o que você vai fazer com essa estrutura. Porque a minha Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. Então quando ele vier, ele vai quebrar essa estrutura. E nós vamos nos apresentar para ele como viemos do mundo. Ninguém veio ao mundo vestido. Nós viemos completamente nu. Então fala que Deus, ele vai nos olhar em um todo. Deus nos olha num todo. Ele conhece a nossa intenção, ele conhece a nossa disponibilidade, ele conhece os nossos propósitos. Ele conhece, antes de falar, ele já sabe o que nós vamos falar. Ele é terrível. Então, o que nós precisamos temer, uma coisa que eu, irmão, me despertei por esse dia, por isso que é bom aprender. Me despertei. Não é ter medo do diabo, irmãos, porque do diabo Deus arranca. O que nós temos que ter medo é da ira vindoura do Senhor. Porque tudo que Deus faz é para nos livrar dele próprio, da ira dele. Deus faz tudo para nos livrar da ira dele. Deus faz tudo para nos salvar, para nos arrancar, para nos tirar. Às vezes ele fica com medinho do diabo, né? Tem gente que é valente a beça, mas se ela vê um vulto, se ela vê uma entidade, irmão, se ela vê um demônio, irmão, ela corre. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se vocês já viram, mas os demônios, quando eles aparecem, além deles ser frios, eles te causam medo. Tu tem medo, irmãos? Eu já tive essa experiência de estar orando com a boca no pó por alguém, cheio de maldição, todo aprisionado. Eu coloquei minha boca no pó, orando, na sala da minha casa, sozinha. Isso anos atrás. E eu ali orando, batendo com a mão no chão, determinando a libertação. De repente eu fui abrir o olho. Quando eu abri o olho, eu vi um demônio se levantando do chão. E eu fui ficando de pé. A altura que ele levantava, eu fui olhando. Eu fui olhando, meu olho foi subindo. Irmão, um demônio terrível. E eu fui ficando com medo, irmãos. Fui ficando com medo. Aquele demônio grosso, grande, e eu olhando para ele, olhando para o pé, olhando e ele parado. E eu fui saindo de costa, irmão. Nunca mais eu esqueci disso. Isso foi as minhas primeiras experiências que eu tive com Satanás, irmãos. Eu não sei nem que demônio era aquele, não queria nem saber. Irmãos, eu fui para debaixo da coberta, não quis saber de clamor, de oração, não sabia nem porque eu estava orando mais. Eu quase falei assim, não vou orar por ele, não, pode ficar com ele. Quase que eu falei isso, irmãos. De tanto medo que eu fiquei. Pode ficar, não é teu, pode ficar com ele, não quero mais saber, não vou me meter mais contigo, não. Pode ficar com ele lá. Saí correndo, botei o lençol
e me tremia debaixo do lençol, irmão, para me dormir. Foi... Até hoje eu falo, eu lembro desse bicho. Até hoje! E a partir dali, Deus começou a me mostrar alguns demônios, me mostrou o espírito da morte. Ela vazia andando, vazia, aquilo te dava um medo, um temor. Então tem gente que é muito brabo, gosta de muita vibe, até Deus abrir os olhos dela para ela ver Satanás que a usa e que leva ela à distração e tira ela do propósito. E aí, meu irmão, ou ela se ajuda a ele, ou ela vai ter que lutar para que ele saia, porque só tem um que pode tirar ele e nos não permitir que ele nos toque. É o eterno, não tem mais outro. E aí, meu irmão, Satanás, ele vem através das nossas atitudes, através daquilo que nós não cumprimos, porque ele conhece princípio. Ele conhece princípio. E ele vem através das nossas atitudes, dos nossos feitos. Assim como Deus tem os seus príncipes, Satanás também tem o dele. E ele manda. Tu já viu pessoa falar assim, fulano é igualzinho cicrano. Tu pode ver, as pessoas só se juntam com quem é igual a elas. Dificilmente tu vê alguém se juntar com pessoa que não é diferente. Não, eu tô cheio de demônio. Eu vou procurar alguém que esteja cheio de demônio comigo. Porque se eu procurar alguém com luz, o demônio vai sair. O demônio fala assim, não procura ninguém de luz, não. Porque senão eu vou ganhar fogo. O mundo espiritual, irmão, é uma coisa que todos nós tem que ter uma atenção muito grande. Muito grande. E às vezes nós não temos. Só que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, para me finalizar. Eu senti de Deus de falar isso aqui. Eu não vou deixar de falar, porque eu não quero ser cobrada por ele. Todos nós um dia vamos, irmãos. Branco, preto, amarelo, roxo, lilás. Cabelo liso, cabelo longo. Cabelo duro, com dente, sem dente. Mas todos nós iremos. Agora, o propósito é o que vai interessar para o Senhor. O propósito vai falar. Um dia desse, uma vez atrás, eu falei com uma moça assim. E ela estava falando, sei que já tem um tempo. Sei que ela estava falando para mim, eu falei assim, ó. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho não, tá? Porque eu tenho um dos meus filhos que fala assim, mãe, é a tua oração. É por causa de você. Eu falei assim, ó, não vai nessa não. E quando foi semana passada, o que o professor falou? Deus tem compromisso com o indivíduo. Eu falei para ele assim, vai, Jesus te leva. Aí, não, eu sou filho da pastora Silene. Ele vai falar assim, é? Era. Não é mais. Você, para mim, é um indivíduo. Você nasceu, quem te deu a vida foi eu. E eu falo sempre para esse meu filho, eu falei assim, ó, não deixa Satanás colocar isso na tua mente, não, porque filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. A gente vai pregar para ele, a gente vai dar a palavra, a gente vai viver, a gente só não pode fazer o que eles querem na totalidade. Mas escuta só, naquele grande dia, seja grande ou pequeno, ele vai ser cobrado por igual. Não tem essa não, irmãos.
Então, por isso que eu sempre coloco minha boca no pó e oro e falo, Deus, tem misericórdia dos meus. Que eles possam seguir o teu propósito. Que eles possam cumprir o que o Senhor quer, o que o Senhor designou. Sempre estamos como mãe, estamos orando, como pai, estamos orando. Agora, o cumprir é com eles. A única coisa que nós vamos termos diante de Deus, escape olha, Deus, eu sou inculpável. Eu ensinei o caminho. Se eles não estiveram no caminho, já não é comigo. Então, Senhor, agora é contigo. Pastora, mas eu não vou ter coragem de falar isso. Você vai, irmãos. Naquele grande dia, todos nós vamos ter essa coragem de falar. Porque quando você sentir do que Deus está falando nas suas escrituras, aí você vai entender na pele. Agora, se o erro for deles, dos pais, aí a cobrança vai ser para os dois, né? Então eu levanto sempre as minhas mãos e eu digo assim, Senhor, eu ensinei. Eu posso levantar as mãos e falar assim, eu ensinei. Até onde eu pude. E um dia o Senhor falou para mim, Silene, você vai fazer até onde você pode, aonde está o teu domínio. Após serei eu que farei. Então, meus irmãos, que nessa noite você possa cumprir o propósito de que Deus designou para a tua vida. De fato, de verdade, rindo, chorando, um dia com vontade, outro dia sem vontade, mas fazendo. Porque com certeza, irmãos, o Senhor ele vai te honrar poderosamente. Ele vai te honrar poderosamente. Amém? Porque Ele está nos chamando como filho. Então que nesta noite nós possamos falar, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito sobre a minha vida. Mas não é só falar, é cumprir. E aí, meus irmãos, quando você cumprir, você vai ver pessoas indo beber da tua fonte. Aí você vai ver pessoas sendo levantadas através de ti. E você vai poder dizer, eu estou cumprindo o propósito. Eu estou cumprindo o propósito. Eu estou cumprindo o propósito. Mas se você não vê isso, irmãos, está faltando algo na tua vida. E esse algo você precisa procurar. Vamos ficar de pé.